com a melhor autoestima, você vai melhor no trabalho, Melhora você tudo. vai, às vezes, mudar teu relacionamento, ou começar a se relacionar com uma pessoa que você, às vezes, nunca iria encontrar, ou iria ter, às vezes, a coragem de se aproximar, ou a pessoa não iria se aproximar de você se não tivesse aquela cirurgia, ou a autoestima sua tivesse melhor. E tem estudos, inclusive, que mostram que pessoas que fazem cirurgia plástica se sentem melhor, têm melhor remuneração, Olha só. têm maior felicidade. Então, é realmente um investimento para a vida inteira. Está começando mais um Nexus, o podcast que rende boas histórias. E hoje convidei um amigo, o Guilherme Scheibel. Então, pronúncia aqui, né, Guilherme? É Guilherme Scheibel, referência em rinoplastia e cirurgia de face. Maringaense também? Maringaense. Maringaense. E hoje ele veio aqui no Nexus para contar um pouco da história. Não só a parte profissional, que é a que muitos te conhecem, né? Então, quem não segue o Guilherme ainda no Instagram, vai lá, é Guilherme Scheibel, guilherme.scheibel. Rinoplastia Rinoplastia. Scheibel. A rinoplastia Scheibel, então vou anotar aqui. Mas procurar por Guilherme Scheibel encontra. Aparece É também. só acertar as letras, é SCH que daí já aparece. Vamos botar na descrição aqui que fica mais Coloca, fácil. coloca. Então, quem não segue o Guilherme ainda no Instagram, procure na descrição, a gente vai deixar aqui do YouTube. E hoje a gente vai falar tanto da parte profissional, que muitas pessoas te conhecem dessa área, mas também vou falar um pouco da parte pessoal, que casou faz pouco tempo, chegou de viagem, então a gente vai aprofundar um pouco nisso, tá? Guilherme, antes de iniciar aqui, passar a bola para você, o Ângelo, né, o nosso grande amigo Ângelo aqui do podcast, não pode deixar eu passar dos recados. Então, você que está nos escutando, não se esqueça de se inscrever no YouTube e seguir a SAC nas redes sociais. Aqui na descrição vai estar todos os links. Se tiver alguma dúvida, algum comentário sobre aqui a nossa conversa, deixe também. Se tiver alguma dúvida, depois eu envio para o Guilherme responder. E por fim, abra sua conta no BTG com a assessoria da Sacre. O link vai estar na descrição desse vídeo. Tá bom, Guilherme? Então, feito aqui os recados iniciais. Hoje nós estamos aqui então com o Guilherme Scheibel, referência em rinoplastia e cirurgia de face. Você é criador do Instituto Scheibel, e eu queria passar a bola para você, que a primeira pergunta é que você se apresentasse, né? Quem que é o Guilherme na nossa cidade de Canção? Conta um pouco mais. Bom, eu criei o Instituto Scheibel, na verdade, vindo do meu pai, né? Meu pai ele é cirurgião também, otorrinolaringologista, trabalhava com rinoplastia. E aí ele criou o centro de otorrino, e aí depois, conforme eu fui avançando, eu cheguei, né? Fui avançando cada vez mais para a parte estética, a gente viu que fazia sentido mais colocar Instituto Scheibel para que a gente quase não trabalhava mais com otorrinolaringologia, mais com a parte estética, então mudamos o nome para Instituto Scheibel e agora estamos pensando numa nova mudança, porque a gente está trazendo mais profissionais para trabalhar junto com a gente, desde parte corporal, transplante capilar e outras coisas mais, então a gente está pensando em uma nova mudança aí, provavelmente para esse ano vai acontecer. E, enfim, sou de Maringá, fiz faculdade e residência em Curitiba. A parte principal, assim, que eu me especializei mais na parte de rinoplastia inicialmente quando eu fui para os Estados Unidos. Então, aprendi as técnicas mais modernas lá, vim para cá, aperfeiçoei elas e criei, enfim, uma metodologia própria, criei um curso que ensinei milhares de médicos do mundo inteiro e também opero pessoas de todos os cantos do país e do mundo aí. Então, trazendo pessoas de todos os lugares para Maringá. Que legal. E casado com a Janine, fã da cultura japonesa, que a gente estava Ah, tomando sim. vinho conversando sobre isso, né? Aham. E, inclusive, voltei. Tava falando agora com um amigo meu, que eu tava combinando de esquiar com ele ano que vem, ele mora nos Estados Unidos, e ele tava comentando da neve do Japão. Aí ele falou, cara, a neve lá é sensacional, já sou fã de snowboard também, já tô querendo, Já tá querendo ir para lá. já tô querendo ir pra lá. Que legal. Japão, nunca pensei que fosse ser um destino tão interessante. Uhum. E conversando com algumas pessoas que foram até lá, e uma dessas pessoas é você, que a gente fez a questão do terminal BTG na viagem que vocês Aham. fizeram. De fato, é uma cultura fenomenal, né? Eles abraçam muito o turista, então eu e minha esposa, Tainá, nós já pensamos em Uhum. colocar o Japão como uma possível ida, Aham. né? E recentemente você chegou de viagem também, né? Sim, a gente foi pra Islândia, a gente faz parte de uma mentoria de médicos, a gente sempre pensa em aperfeiçoar, não só na parte técnica, mas em como atender melhor o paciente, como atender melhor o pessoal que entra em contato, e a experiência de uma forma geral. E aí a gente foi com esse grupo de médicos pra lá, a gente foi pra Islândia, aí ver a Que aurora legal. boreal, fiz uma viagem bem interessante por lá. E aí, Guilherme, até entrando nessa questão de viagem, que eu acho que é um assunto que às vezes ele é um pouco subvalorizado na Uhum, importância dele para nós. uhum, Eu gravei um podcast com a 19 Design e com o Ricardo e a Maíra, e eles comentaram que muito do que eles falam hoje em dia, trazem na parte de design para os clientes, uhum, eles viram em viagem, eles aprenderam com cultura. aham. Você entende que no teu ramo aqui em relação à parte de estética,
Tem algum lugar, assim, que você viajou, que você bebeu daquela fonte, você conseguiu trazer para o teu dia a dia? Ah, pra parte clínica, eu acho, é mais quando a gente vai para congresso, alguma coisa, às vezes tem alguns conceitos de alguns locais são um pouco diferentes do brasileiro. Então, às vezes eu pego o paciente europeu, eles querem, às vezes, uma mudança mais discreta. Aí você vai por lá e você percebe, assim, eh, o tipo mais em aula, assim, porque às vezes a pessoa operou, você não sabe o que operou, né? Uhum. Mas mais em aula, assim, o tipo de nariz que aquela pessoa gosta, aquele público gosta, e eu percebi isso em alguns, de acordo com cada região, é mais um pouco diferente, principalmente para nariz, por exemplo, europeu, que é uma coisa que mexa menos possível, por mais que fique algum defeito, eles querem que mexa menos. Já o brasileiro quer um nariz super delicado, bem definido, que assim, também que seja natural, mas que sejam com o mínimo de imperfeições possível. A gente sempre fala que em cirurgia a gente não alcança a perfeição, Uhum. mas o europeu gosta de uma perfeiçãozinha a mais, o brasileiro já quer o nariz o mais perfeito possível. Então E aí, em relação a. Eu acho que a parte de visitar os países, assim, de pensar na questão de arquitetura e tudo mais, eu acho que pra. É mais assim, questão de conceito, às vezes vai fazer alguma coisa na clínica, e quer, ou para casa trazer um pouco desse conceito, mas eu acho que para cirurgia em si, a viagem em si, não traz muita, não agrega muito, a não ser que às vezes vai para algum lugar, fui na Croácia, e na Croácia foi o lugar que eu acho que eu vi que as pessoas têm mais nariz bonito. E olha aí eu só. ficava observando, falei, cara, o que que faz esse nariz ser bonito? Então eu pensava, prestando atenção no rosto, no formato, os narizes de lá são até um pouco mais levantados, e aí eu tentava trazer isso aí um pouquinho de ideia. Eu acabei no começo falando que não, depois falei que sim. Quem lembrou de É, um. lembrei disso aí. Então, realmente, algumas coisas a gente gosta de ver uma pessoa bonita, né? Tenta prestar atenção. O que que faz aquela pessoa ser bonita? Tanto no nariz quanto pro rosto, para você tentar trazer essa beleza para os pacientes. Então, E eu até notei essa sim. questão da beleza, acho que cada região tem uma definição de beleza. Acho que isso impacta no brasileiro querer algo mais, você comentou fino, não sei qual que seria o termo correto, Uhum. e o europeu ele querer mexer o menos possível. Então Aham. cada local tem o seu ideal de beleza. Tem sim. Entendi. E aí você comentou no início, comentando sobre você, que você tem um Uhum. método específico. Como, Aham. como que isso se dá? Você criou? Sim, então assim, o que que era o grande problema da rinoplastia quando eu comecei a fazer cirurgia, né? Era a imprevisibilidade. Então você, primeiro, não sabia como o paciente gostaria do nariz, você simplesmente levantava muito a ponta, contando que ela fosse cair com o tempo, e ficou do jeito que ficou. Então o paciente não tinha muito voto de como ele gostaria, se é um nariz mais levantado, mais baixo, mais projetado, menos projetado. Simplesmente confiava no cirurgião e o que eu percebia é que o resultado nunca ficava como ficava ali na mesa. Então, na mesa eu ficava muito levantado, até assustava um pouco, não, porque a gente sabia que ia perder projeção e cair. Então, você percebe quão impreciso é isso. Então, quanto o paciente às vezes fica refém de tempo, de várias variáveis que não é interessante uma cirurgia estética numa coisa que tá no meio do rosto, que é o nariz. Então, eu lembro que eu fui primeira vez para Dallas, um congresso lá, e eu vi esse médico que eu aprendi muito com ele, que é o Rick Davis, e eu vi ali ele fazendo simulação do nariz e simulação computadorizada, eu colocava um aparelho ali que mostrava mais ou menos onde era a posição da ponta e conseguia calcular os milímetros. Eu falei, nossa, que coisa fantástica. Eu colocava um enxerto que não era daquela forma solta, ele prendia no septo, então ficava estável. Eu falei, gente, explodiu minha cabeça. Eu falei, eu preciso aprender com esse cara. E aí eu fui umas 4 vezes com ele. Eu aprendi praticamente a base da minha técnica, é a técnica dele, que é uma técnica onde a gente faz a simulação em computador, a gente faz os enxertos estruturados. Eu mudei um pouquinho dos enxertos para o enxerto vetorial, que eu apoio na espinha, ele tem ainda mais força. E também eu faço angulações ele só fazia frente e perfil. Eu faço frente, perfil, base, meio perfil, superior, eu faço todos os ângulos do paciente. E aí o que eu fiz foi trazer um pouco mais de previsibilidade. Então, eu consegui desenvolver uma técnica que tinha uma sequência lógica mais precisa e a gente conseguir também fazer que isso seja reproduzível. Porque como que começou o desenvolvimento da técnica? Eu percebi que eu tentava ensinar algumas pessoas a operar, que eu comecei a fazer muito sucesso na rede social, não só para paciente, mas para médicos. E muitos queriam vir aqui aprender comigo. Eu vinha e ensinava, só começou a ficar uma coisa meio cansativa, que toda semana tinha alguém aqui. Eu falei, cara, vou fazer um curso
para que a pessoa possa ver online e aprender. E eu queria facilitar para as pessoas não terem que passar pela dificuldade que eu passei, que é ter que viajar, assistir uma pessoa operando. Aí quando você vai operar, você, putz, como é que ele fazia mesmo? O que que ele usava? Que fio? Como é que era a angulação do enxerto? Então eu quis fazer uma coisa que eu queria que tivesse feito por mim. E a partir disso eu fui tentando sistematizar a rinoplastia. Então eu fui vendo, opa, fazer a ressecção do dorso antes de você saber o formato da ponta, às vezes você erra porque tira dorso demais, aí você vai ver a posição da ponta que precisa, por exemplo, um nariz mais levantado, mais projetado para esticar da tensão, deixar a pele bonita. Se você tirou o dorso antes, aquele fica desproporcional. E então eu falei, opa, eu preciso dar um jeito de medir essa ponta antes. E aí foi onde eu fui desenvolvendo os materiais ali, um silicone especial, para eu conseguir colocar dentro do nariz e fazer uma simulação de como o nariz ia ficar ao final da cirurgia, como aquela ponta ia ficar, para que eu calculasse as modificações restantes do nariz. Então aí começou a nascer a minha técnica, que é essa que eu faço um nariz falso antes de fazer um nariz de verdade. Então eu consigo calcular todas as variáveis, saber, esse aqui é o nariz que eu acho que ficou mais bonito, eu comparo com a simulação, e só depois que eu atingir o formato que eu acredito ser o ideal, que está mais de acordo com o meu senso estético, o gosto do paciente e o que a gente fez na simulação, é que a gente começa a cirurgia de verdade. Eu começo a trocar aquelas coisas que eu fiz de mentira, que é colocar o molde de silicone, eu tiro ele, substituo por cartilagem, faço as manobras permanentes e aí eu tenho muito mais previsibilidade. Então a chance de a gente ter algum erro durante a cirurgia, ou de a ponta ficar muito levantada ou projetada, que é o maior receio dos pacientes, a gente joga isso para quase zero. E aí também tem a parte da estrutura do nariz como um todo, de estruturar a narina para não ter retração com o tempo, para não ter colapso, problema respiratório. Aí também faz parte da técnica que eu fui desenvolvendo. Mas o principal é isso, é tentar fazer uma cirurgia mais segura, mais previsível e mais natural. E esse método, ele tem um nome? Método Scheibel? Eu chamei de rinoplastia escultural. Rinoplastia escultural. Isso, aham. Porque é uma escultura mesmo ali, então você... Exatamente, é uma Entendi. escultura. A gente lapida, coloca o enxerto, vai lapidando, então realmente porque faz parte de um processo de uma escultura. E eu também comparo a uma construção, que também é muito Aham. similar a uma construção. Tem a parte da arquitetura, só que rinoplastia já tem estruturado, então não ia casar muito bem. Acho que a escultural ficou mais legal. Que legal. E se você já esteve na Europa e visitou algum museu que tem essas esculturas, por exemplo, em Florença tem Davi, você olha aquela escultura e fala, meu, o cara fez isso há quantos anos atrás e Aham. dá para ver ali o detalhe, né? É. Então, de fato, esse nome é um bom nome pensando como escultura. Uhum. E uma das perguntas que eu tinha separado aqui, o Scheibel, é, muitas pessoas que vão escutar aqui são médicos, né? Uhum. Porque o teu perfil aqui, imagino de seguidores, você mesmo comentou, são médicos e muitas vezes até médicos em início de carreira, ou até mesmo pensando em alguma especialidade. Uhum. E o que eu percebi assim de ponto em comum, por mais que eu falei de viagem como algo mais corriqueiro, que essa viagem tua para os Estados Unidos foi algo que talvez mudou um Uhum. pouco o patamar do teu serviço. Um conselho que você daria para esse médico mais de início de carreira ou que está se especializando um pouco mais na rinoplastia, essas viagens para congressos fora do Brasil, eu imagino que tem um investimento, não deve ser barato, Uhum. mas é algo que dá retorno. Então, assim, é um conselho que você daria para os médicos novos? Acho que assim, primeiro ele tem que ir para alguns congressos ou ver resultados de pessoas que ele queira modelar. Uma vez que você identificou, eu quero modelar esse cara, gostei do resultado dele. Foca nele e tenta modelar exatamente o que ele faz. Mas aí você diz, por exemplo, o médico olhar pro Guilherme e falar, eu quero modelar o Guilherme. Isso. Vai Entendi. aprender com o Guilherme. Gostei do fulano de tal. Vai aprender com o fulano de tal. Se você fica assim, gostei dele, mas gostei dele também, aí um faz de um jeito, outro faz de outro, você acaba não aprendendo nada e fica muito confuso. Então é melhor você pegar uma pessoa, aprender 100% o que ela faz, entender toda a filosofia dela, entender como funciona a cirurgia, aí você começa a expandir e às vezes fazer uma técnica mais ou menos sou como eu fiz também. O que Uhum, que eu fiz? Vi o Rick Davis, esse cara que eu quero aprender. Fui uhum, lá com ele, aprendi tudo. Opa, a partir de agora eu vi que se eu seguir por esse caminho aqui parece mais interessante, aprendi uma coisa com outra, e você vai montando sua própria maneira de operar. Então eu também falo com quem aprende comigo, não é para fazer exatamente igual a mim. Se a pessoa perceber que algum detalhezinho funciona melhor na mão dela, às vezes não tem habilidade de fazer da forma que eu faço, ou ela percebe que uma outra maneira funciona melhor para ela, tudo bem. Então não é para também fazer algo 100%, porque eu também mudo minha técnica constantemente. uhum, Todo dia eu penso em alguma coisa, putz, esse aqui, se eu der esse ponto nessa angulação, se eu deixar esse enxerto desse jeito, se eu apoiar desse jeito, vai ficar melhor, vai ficar mais seguro. Então a minha técnica mesmo, se eu pegar ano a ano, ela está completamente diferente ano após ano. Então da mesma forma, a pessoa não pode aprender comigo 5 anos atrás e ficar presa. A pessoa tem que ter a noção de sempre evoluir. Então, para quem quer aprender qualquer coisa, é encontrar alguém que ela admire, que goste e tentar modelar a pessoa.
Entendi. tanto da parte cirúrgica e também tem outras coisas que envolvem toda a questão de clínica e tudo mais, mas é sempre o melhor caminho é esse, é aprender com quem já sofreu e É, que é o sábio, né, o sábio é aquele que aprende com o erro do outro, né, exatamente, não vai querer pagar para cometer aquele erro, né. isso. E aí você começou de modelar, então você modelou o Rick Davis. No ramo de medicina eu vejo que tem muito congresso fora do Brasil, Uhum, né, e aqui no Brasil também. Esse tipo de congresso, na tua visão, tá, sendo bem uhum. agora transparente, talvez não em todos, mas retorna o investimento que você faz? Porque você vai ter que gastar com talvez com transporte, com várias coisas, Uhum. porque eu vejo que tem Ah, bastante, né. é sempre válido, o conhecimento sempre é válido. Então, às vezes a gente fala, né, é um insight que você pega em uma aula, já vale o O congresso inteiro. investimento. Então, muitas vezes de congresso você vê, eu vejo coisas que eu não concordo, só que você tem que ter um pouco de noção. Por isso que eu falo, às vezes você vai num congresso, você vê um monte de gente, você acha que todo mundo está falando a verdade, quando você não tem conhecimento sobre o assunto. Uhum. Então, quando eu vou, assisto algumas aulas, eu falo, "Putz, isso aí já está ultrapassado, isso aí vai dar problema." Então, eu já sei falar, isso aqui não serve para mim, opa, isso aqui é legal. Só que uma pessoa que está começando, ela vai ver aquele monte de aula, acha que todo mundo está falando a absoluta verdade. Aham. E aconteceu isso comigo, quando eu fui acompanhar dois médicos. Aí eu mostrei um caso, uma paciente que eu queria operar, aí ele falou assim, ó, não, de jeito nenhum, você não usa essa técnica aqui, não faz esse tipo de enxerto. O outro, não, você tem que fazer isso aqui. Aí eu falei, opa, Aí então os agora o que eu dois, faço? os dois, não, eu falei, mas aquilo foi real. Eu falei, cara, eu achava que os dois eram, uau, supra-sumo e só iam falar verdades. E eu vi, putz, tem visão diferente aqui, então qual que será que é, ou não é nem a certa, mas qual que Uhum. será que vai se adaptar melhor para esse paciente, vai ser melhor nas minhas mãos. Então, isso que tem que entender, que nem tudo que vai estar falando ali você tem que acatar para você, você tem que selecionar. Por isso que eu falo, às vezes é mais fácil pegar uma filosofia, aprende tudo, depois você ramifica. Entendi. E o ramo de medicina, ele tem o fellowship, Tem, aham. e aí você criou um que é virtual. É Isso. porque o fellow, para quem não está escutando, eu descobri faz pouco tempo. O fellow é o médico que vem até na tua clínica para passar ali, não sei se um dia, um tempo, para Uhum. aprender contigo. Esse Isso. é o conceito de fellow. É, E aí exatamente. você criou um virtual. Isso, lembra que eu falei que tinha muita gente vindo me acompanhar e eu tava me cansando de ter que explicar todo dia para alguém vir me acompanhar. Aí eu resolvi fazer algo virtual pensando nisso, dele poder aprender sem sair de casa, sem ter que deslocar, sem ter que gastar, podendo fazer isso em final de semana, sem ter que parar a clínica dele. Às vezes, quem quer aprender rinoplastia, sem ter que parar por um ano para ficar acompanhando alguém. Consegui aprender isso de uma forma tão boa quanto e mais prática. Então, essa foi a ideia do Virtual Fellow. Foi uma coisa que eu fiz como se eu quisesse ter o que alguém tivesse feito para mim. Acho que essa percepção que você tem de você teve uma dor no início de carreira. Uhum, E hoje você tá tentando resolver essa dor que você imagina que outras pessoas passem por isso. E isso. aí você, eu não sei, tá? Você cobra pelo virtual, o fellowship virtual? Tem uma cobrança? Como que Sim. é? Simples não sustenta, é uma Aham. empresa, né? Então, a gente tem edição, tem gestão, administrativo, financeiro, então não tem como eu Uhum. manter. Tem custo de hospedagem, custo de É, play, então tem eu não, várias coisas. não tem como não ser Tem o teu cobrado. conhecimento também, né? E o Que eu acho que é conhecimento, o mais valioso. E entrando nisso, o Guilherme, eu já escutei, não só na tua área, tá? Em outras áreas, as pessoas que têm essa preocupação em ensinar, Hum, seja pelo fellow como você faz, ou até mesmo concurso, você de certa forma está criando um concorrente, uhum. que a pessoa está aprendendo o teu método ali. Você tem isso como uma preocupação, que a pessoa que você está ensinando, eventualmente pode ser teu concorrente, isso pode te impactar de alguma forma ou não? Tem mercado para todo mundo? Ser bem sincero, eu não tenho a resposta certa sobre isso, porque, assim, que eu vejo, eu acho que, assim, os meus principais concorrentes hoje são os meus próprios alunos. Então, eu tive alunos de super destaque, eu acho que tem pelo menos um aluno por estado que domina o estado, que são alunos meus. Uhum. Então, para ver que funciona muito bem a minha técnica, eu ensinei muito bem as Aí, ó, pessoal. pessoas. Mas não sei até que ponto que de fato isso impacta na clínica ou não, se a pessoa iria vir para cá ou ia acabar parando por lá, se é uma coisa que por outro lado me deu muita autoridade, reconhecimento, então não sei, mas eu sei que assim, fazia parte do que eu queria fazer na época, meu propósito, fiquei muito feliz, conheci muita gente, me deu muita autoridade, então isso pelo menos se eu for, eu falo que eu já operei muito mais pacientes do que minhas mãos operaram, né? Através do ensino, acho que consegui atingir muito mais pessoas, deixar muito mais pacientes felizes através da metodologia que eu criei que eu ensinei outros médicos. Que bom. Se você tem esse propósito bem definido, eu acho que Uhum, essa preocupação de concorrência, que possivelmente vá ter um uhum, concorrente, mas é aquele negócio, vamos pensar assim como empresa, lá na clínica.
Às vezes você tá ali treinando uma pessoa e você vou pensar como líder agora. Uhum, Você tá treinando ali um colaborador. E já vi casos de pessoas, às vezes, ver um colaborador destacando, mas ficar com medo de uhum, que ele se destaque tanto para ofuscar o líder. uhum, Então a pessoa fica ali limitando esse colaborador. E não é assim, né? Você quer treinar ele para que ele seja melhor e, se ele for pro concorrente, beleza, uhum, acontece, né? Mas você não vai ficar limitando. E falando de empresa, hoje a gente falou muito sobre o Guilherme como médico, uhum, mas você comentou no instituto, até eu anotei aqui, que são mais de um médico, né? Não sei se seu pai ainda tá atuando. Quantos médicos são hoje? Quantos profissionais são no uhum, instituto? E você tem alguma função na parte da gestão, do dia a dia? uhum. É a prestação de serviço? Ó, tô com uma assistente, tá vindo um outro médico que a gente tá trazendo do Rio Grande do Sul, que é um dos alunos de destaque, só que tá uma cidadezinha muito pequena lá e tô Vem para querendo, Maringá. vem pra Maringá que vai ter mais coisas para fazer. E a gente tá querendo trazer, como eu falei, de outras áreas também. É, a ideia também é expandir para outros estados, outras cidades. E sobre a gestão, eu tenho um papel mais estratégico, assim. Então, vamos pensar mais macro, onde que eu quero chegar. Quem faz mais a parte da gestão, assim, do dia a dia é a Janine, minha mulher. E a gente está também agora que a gente abriu uma agência, primeiro interna, mas talvez a gente comece a atender já pessoas externas, que é o Diogo também, o cara que é gestor de tráfego e está ajudando a gente nesse marketing. Então, assim, eu não consigo fazer tudo, né? Então, para mim, É. eu falei, eu só atendo e opero, tudo que eu posso delegar, o restante eu tenho que tentar delegar. Então, mas obviamente tem coisas que você não consegue. Assim, eu acho que parte de gestão, desculpa, parte de acho que vendas e marketing eu também participo, eu li num livro assim que essa é uma parte tão importante que o dono não pode simplesmente delegar tudo, ele tem que estar com o olhar ali, porque é o coração da empresa. Então, por mais que a gente queira só atender e operar, se a gente não fizer uma participação ativa nessa parte aí, ainda mais marketing, eu percebo, porque é algo que, até para criação de conteúdo, coisas assim, ninguém tem o conhecimento que o médico tem sobre o que ele faz e o que é interessante, às vezes, colocar em algum conteúdo. Então, é difícil você delegar 100% a criação de conteúdo, por exemplo. Você tem que estar revisando, sempre tem que estar pensando em conteúdos novos. Então, não é só. É difícil ficar só atendendo e operando. Você tem que dar um pouco de olhar em tudo, mas tem que ter gestores para dar conta senão fica muita coisa solta acaba dando muito problema, você deixa de atender pessoas. Eu lembro que na pandemia, pra você ter uma noção, o que aconteceu. É, pandemia foi o boom da cirurgia plástica, né? E aí a gente assim, era absurdo o tanto de gente que me procurava Mas uma dúvida, por quê? Eu nunca me. da pandemia. Por que que chegou essa. Porque as pessoas não estavam viajando, não estavam gastando dinheiro com viagem, não estavam comprando carro e não Aí fazia nada em casa. E aí que. você olhava em videoconferência e olhava pra cara e eu vou ter que fazer alguma coisa e fazer cirurgia plástica. Então foi o grande boom da cirurgia plástica. Então eu já tinha um volume muito grande, tinha cerca de 300 leads por dia que chegavam. Ô, louco. E naquela época não tinha automação de WhatsApp, tinha nada. E as meninas não conseguiam responder. E aí, assim, era uma loucura. A gente contratou 3 meninas para praticamente elas só copiavam e colavam texto. Uhum. E aí chegou na pandemia, aumentou mais ainda, e elas começaram só a mandar aquilo lá, não viam se estava agendando consulta ou não, de repente começou a faltar consulta, elas mandando texto que tinha vaga para 2025 só. Eu quase matei elas, né? Mas enfim, se você não fica acho que foi a gestora que percebeu, mas enfim, não tinha Uhum. uma gestão tão eficiente como tem agora. Então, se você não ficar de olho nessas coisas, você tem que estar com um grande risco de ter sérios problemas. Então tem que se atentar, tem que ser um pouquinho de gestor também. Entendi. E pensando como gestão agora, tá? Vou Uhum. perguntar sobre tanto a parte de marketing que você comentou, Aham. mas também em relação aos leads aqui. Entrando no marketing, então hoje quem entrar no teu Instagram, Uhum. Rinoplastia, como que é o arroba? Fenoplastia Scheibel. Rinoplastia Scheibel. Todo aquele conteúdo, de certa forma, tem algum pitaco teu. Talvez você não. Tem. Tá, então. Bastante, né? O Ah, pessoal é? tá aí, ó. Eric e a Carla estão Érica, de prova. cara, vem, É, volta, vem, volta. Não, tá bom, muda isso, muda isso, muda isso. olha só, então. Porque eu te sigo lá e eu vejo que ele passa essa impressão de quem realmente é o Guilherme na prática, assim, Aham. mais descontraído, às vezes faz mais uma piada nesse sentido. Uhum. Então, aquele conteúdo que a gente vê no Instagram, ele de alguma forma, pouco ou muito, tem uma influência do Guilherme. Eu acho que assim, tem muito conteúdo que a gente faz de documentação, que eu acho que foi uma grande sacada que a gente teve para não ter que parar. A gente, putz, tem que gravar conteúdo, senão não vai ter como postar.
Falei, gente, filma o dia a dia, que é uma das coisas mais legais que o paciente sente estar nos bastidores e não demanda tanto de mim. Então, muito dos conteúdos ali de story eu nem vejo. Mas Uhum. aí se vai pro feed, aí eu já, opa, vamos tentar cortar uns espaços aqui, eu já dou uma analisada mais crítica no vídeo, para ficar um vídeo com um bom engajamento não, mas com uma boa dinâmica, com um bom gancho, então as coisas eu estudo um pouquinho antes de colocar lá, para ficar um vídeo interessante de ser assistido. Até pensando em estratégia, o Eric e a Carla que estão aí talvez não tá de prova, né? Mas esse conteúdo de acompanhando a tua rotina, eu acho que é um conteúdo que deve engajar muito. Porque a pessoa tá ali curiosa para saber como que é. Então, Uhum, porque o story, acho que ele serve para engajar o teu lead, né? A isso. pessoa que tá ali. Uhum, Né? A postagem, talvez para buscar novos leads. Mas acho que essa postagem do dia a dia, filmando você ali, explicando, uhum. é algo que deve engajar bastante o teu público. Isso. E a gente também aproveita muitos desses conteúdos, falou, ó, por exemplo, a gente pensou agora num conteúdo que a gente está gravando mais recentemente, que no dia de consulta quase não tinha conteúdo, que é só correria, não dá tempo de gravar, máximo que a gente pergunta, e não tinha muito conteúdo tão interessante. Vamos fazer o seguinte, vamos começar a perguntar para os pacientes que a gente está atendendo, se eles ligam a gente fazer o uso da imagem, a gente mostrava que eu rachurava quase a cara inteira, só mostrava só o nariz ou a parte do supercílio, pálpebra e tal. E aí quase todo, não tem problema, pode usar, que quase não dá pra ver o paciente, aí chega no intervalo da consulta, chama o Eric vem, ó, explica aqui um minutinho, grava um conteúdo super legal que vai pra Story, depois vai pra ir aproveitar pro feed. Então, assim, você tem que sempre estar se reinventando ali, pensando em maneiras de aproveitar mais a tua rotina para gravar um conteúdo, você não tem que ficar dependente de parar um tempo, um final de semana para fazer essas coisas. Então, você vai dividindo isso durante o teu dia a dia para você conseguir gerar um conteúdo legal, que não fica cansativo e... Porque assim, não adianta você fazer algo que é muito trabalhoso, quem já tentou fazer isso, porque você não consegue dar volume Você de vai fazendo uma produção. semana, na segunda, na Isso. terceira, fala, cara, É, eu tô aqui atendendo, tem que parar para fazer isso, acho é. que fica pesado. E você comentou que na pandemia chegavam 300 leads por dia. Uhum, Hoje, além do Guilherme, no instituto, tem outros profissionais que atendam essa parte de rinoplastia? uhum. Tem o Gabriel, que tá Uhum. vindo pra cá, a gente fechou o Do Rio Grande contrato do com ele Sul. agora no Rio Grande do Sul. Ele vai começar a atender lá na clínica, resultado fantástico. Na verdade, ele eu tô treinando faz tempo. Eu vi que ele era um médico de destaque ali já vendo as coisas virtuais. Falei, Gabriel, vem pra cá O aprender. Gabriel, É. tá. Mandar Vem, para ele depois. vem pra cá aprender. Aí ele vinha, passava uma semana aqui, voltava. Aí ele mandava os narizes, dava uns feedbacks pra ele, que ele foi evoluindo um monte, a ponto de estar um resultado excelente, que eu falei, até eu operaria com ele. Então, Olha só. vou trazer pra cá pra fazer parte da equipe. Que bacana, porque eu não sei se é a quantidade de leads que chegam por dia, mas a tua cirurgia, imagino que leva o dia inteiro, o Isso. dia todo. É. A gente começa a cirurgia. O paciente chega em centro cirúrgico às 6 da manhã, a gente começa a cirurgia perto das 8 e termina perto das 3, mais ou menos. E aí, por enquanto, uma paciente por dia só que eu tô conseguindo dar conta de operar. Então, a gente trazendo mais um profissional, a gente consegue dar conta da demanda, às vezes também um valor diferenciado. Uhum, E a gente está também trazendo cirurgião corporal e também de transplante capilar. entendi. Porque Isso. se você falou que dessa demanda aqui, imagino que tem uma dificuldade até de pessoa, né? Porque depende Uhum. do Guilherme Uhum. e você consegue fazer uma. 300 leads por. Não sei, claro que esses 300 leads por dia, não sei quanto que Uhum. na época estava convertendo. Mas pensando que tem a tua limitação física, né? De Uhum. conseguir estar ali em um Isso. só E lugar, o né? pescoço dói, porque olha. Dói, mas como Que a que. a posição de operar é assim, né? Aqui, até eu fico meio corcunda porque não Ah, tem que não tem como, como, né? né? O pescoço já tá acostumando a ficar torto já, então a cervical não sei mais quanto tempo que ela tem de, É, de, de garantia ainda. cara, mas essa é uma preocupação. Tem uma assessora, até vou me ajeitar aqui, porque tem uma É. assessora nossa que ela foi bancária a vida inteira, e aí ela ficava muito nessa posição. E ela tem uma dor aqui hoje, ela é Uhum. aposentada já pelo Banco do Brasil. Uhum. Ela tem uma dor aqui que ela convive com essa dor a vida inteira, Uhum. porque foi sempre acostumada a ficar desse jeito. Aham. E, inclusive, hoje eu vou estar o correto chama Sign, como que eu pronuncio o Eu hospital? acho que é um nome francês. É. Estarei lá hoje, a gente tem uma Eu acho mentoria. que é que nem a gente tá falando aqui no meu sobrenome certo, não é Scheibel, é Scheibel e da Janine é Schwendler. Schwendler, né? Não é Schwendler. E Aí. eu acho que Saine, se eu não me engano, é Sane, É. é um termo, você fala, é um francês falando Aham. isso, não é Saine, mas Tá, mas pro brasileiro, pra pro vocês brasileiro é. entenderem, hoje eu estarei lá no Sign, a gente vai ter
uma mentoria pelo Copegen com o Carlos, né? Aham. Então, você atende lá também. Então, Aham. as tuas cirurgias todas são lá no hospital? De Maringá, sim. Aí em São Paulo eu opero no Blanc e no Vila Nova. Aí aqui Ah, você opera em São Paulo no também? Grande São Paulo também. Caramba, então tá indo bem a demanda em relação. É. Porque até a gente conversou, os teus pacientes não são de Maringá, né? Do Brasil inteiro hoje em dia. A gente fala que a média dá mais uns 10% Maringá e Caraca, região, nessa é, proporção. 10% internacional e 80% passa por São Paulo para vir para Maringá. Olha só. Então, ou de São Paulo, né? São Paulo acho que chega a dar também acho que uns 15% de São Paulo e região. Mas isso para Maringá é ótimo, né? Porque Maringá ele é conhecido por esse turismo Uhum, médico. Assim, a minha percepção qual que é? Maringá na parte de estética é excelente. uhum, A gente tem outros médicos que a gente poderia citar aqui que o próprio Carlos que está ali também tem essa parte de cirurgia aham, plástica. E para Maringá é ótimo, porque essa pessoa sai lá de Goiânia, por exemplo, né? Enfim, de uhum, qualquer lugar do Brasil, e vem até aqui para pagar a tua cirurgia, uhum. pagar o hospital, pagar um hotel que vai ficar. Não, movimenta a economia. Então para Maringá isso é ótimo, né? É que a gente tá pensando em, como eu falei, em expandir para outros estados, né? Então, o mais importante é São Paulo. Então, essa é a minha ideia de botar um pé lá, é para começar a consolidar o instituto lá, o nome que for mudar a clínica, a gente está estudando ainda, é segredo. Mas é consolidar lá também para que, como eu falei, né? Que cada vez eu consiga colocar pessoas, ensinar, fazer uma rinoplastia de qualidade, que eu acho que ainda é difícil de encontrar médicos que façam uma cirurgia com tanto cuidado, com tanto amor como a gente faz, e faz diferença, né? Então a gente vê é, pacientes que já fizeram 5 cirurgias, que gastaram uma fortuna e estão insatisfeitos ainda. Então a gente consegue, eu falei, acho que da mesma forma que é o legado tentar ensinar outros médicos, mas ainda acho que a cirurgia feita pela gente, pela minha equipe, ainda consegue ter um nível de excelência ainda maior. Então também faz parte da minha, acho que minha função como ser humano é expandir O teu a propósito. clínica aí para conseguir deixar mais pessoas felizes. E uma pergunta de separada aqui é falar sobre futuro. Era mais futuro da parte da rinoplastia, mas então eu vou pegar esse gancho da tua fala Uhum. em relação ao futuro do Guilherme, Aham. porque eu tô vendo você tem uma preocupação muito grande em treinar novas pessoas. Uhum. Não à toa, muitas pessoas já passam. Acho que o teu impacto na cirurgia do Brasil é muito porque muitos Uhum. aprenderam com você e estão ali. Uhum. O futuro para o Guilherme, você vê em algum momento você fazendo essa transição de gestor, de mais ensinar Uhum. do que estar ali na ponta como como fazendo a cirurgia de fato? Você consegue se imaginar nesse futuro ou não? Você Sim. quer continuar Uhum. ensinando, mas também fazendo a cirurgia? Sim. Assim, eu gosto de operar, mas eu acho que no ritmo que está agora, eu não sei se aguento muito mais tempo, porque é cansativo, né? A questão de relacionamento sofre, questão do corporal sofre, eu não consigo fazer o tanto de exercício que eu gostaria, o tanto de lazer que eu gostaria, eu ficar o tempo em casa que eu gostaria. Então, no momento é um pouco mais puxado. Então, eu vejo no futuro eu conseguindo desacelerar um pouquinho, fazer menos cirurgias. Eu penso muito em fazer mais cirurgias, como eu fiz uma recente, não sei se você viu, mas uma paciente tinha o nariz assim, completamente destruído, não tinha condição de fazer cirurgia, e sabe aquela bucha mesmo que fala, né? Uhum. E se eu conseguir reconstruir esse tipo de narizes e de pessoas que não teriam condições, eu acho que me faz bem isso. Então, Uhum. num futuro em que eu consiga já ter uma estrutura rodando sozinho, eu gostaria de fazer mais casos como esse, por enquanto eu não tenho, não, tem muita procura, enfim, não consigo fazer mais do que eu disse que eu gostaria. Uhum. E, enfim, das minhas ideias é essa, eu conseguir operar menos e ter um pouquinho mais de tempo para mim mesmo. Até esses dias a gente tava lá tomando vinho na confraria, aí acho que você tinha até cirurgia no domingo, né? É. E esse Então, domingo tem de novo. tem de no- Esse domingo eu acho que eu vou fazer a cirurgia da. Minha mãe tá pensando aí, na quinta-feira, que ela fez uma cirurgia que ela, um tempo atrás, não gostou, acho que eu vou arrumar o olho dela. Eu vou operar a minha o olho sogra. da tua mãe? É. Eu vou operar a minha sogra de face completa e a irmã dela. Então as duas vão vir aí Caramba, esse final de semana. Eu vou operar uma sábado e outra no domingo. a família vai ficar pela família então. Mas Aham. não é muita responsabilidade operar a sogra, não? Eu operei minha mãe já, né? Então, Mas a a minha sogra mãe, achei. eu fiz o nariz dela. A sogra acho que é uma. É E uma meu sogro falou, Guilherme, lembra do nosso combinado, hein, ó.
É que a família da tua É, esposa, da Janine, ela é, acho que você comentou Rio Grande do Rio Sul, Grande né? do Sul. Aí eles vão vir pra passar um tempo e já aproveitar e fazer uma. Não, vem só as duas. Só as Vem, duas, vem pra, pra vem cirurgia. pra cirurgia. Mas aí elas fazem, por exemplo, tua sogra, ela fazendo domingo ou no sábado? Ela faz sábado. Sábado. Aí Aham. ela faz e ela tem que ficar um tempo recuperando aqui? Vai ficar uns 10 dias aqui. Ah, entendi. Porque ela vai fazer fácil, né? Fácil é um pouquinho mais de tempo. Nariz era pra liberar com uma semana, fácil a gente pede uns 10 dias. E essa parte facial você também tá fazendo? Sim, tô fazendo. Porque a parte facial evoluiu muito, né? Então, antigamente a gente fazia só técnica de tração de pele, então ficava aqueles resultados meio artificiais, repuxado, que não durava muito tempo porque só puxava a pele. A pele não aguenta nada. Uhum. Então, com o tempo foi evoluindo para tração só do SMAS, pegava, descolava, mas só dava um puxãozinho aqui, subia um pouco, mas como era só uma sutura sem nenhum descolamento mais profundo, o ligamento não permitia a face reposicionar com mais facilidade e também com o tempo ela acaba cedendo. E aí agora com as técnicas mais modernas, tanto o Deep Plane quanto o Preservation Deep Plane que a gente está fazendo, que é uma técnica ainda mais avançada, que a gente já consegue entrar nos planos profundos, solta os ligamentos da face e consegue tracionar ela de uma forma que ela volte à posição natural com, com muito mais durabilidade e naturalidade de resultado. Então, é uma cirurgia que, assim, as pessoas estão cansando, às vezes, de fazer procedimento e, que pega aquela face que é envelhecida e enche de preenchedor, fica aquela cara desse tamanho, É. mas não reposiciona. Acaba colocando volume, sendo que o problema não é volume, é a queda da face. Então, você reposicionar é a abordagem mais correta. As pessoas estão percebendo isso e procurando cada vez mais esse tipo de procedimento. E, enfim, como faz. Assim, eu sempre gostei muito da parte de nariz e rosto, então tenho feito bastante, tem dado muita satisfação de trabalhar com isso, que também é algo que quando você acaba fazendo nariz associado a esses outros procedimentos, você muda muito o rosto da pessoa, ela volta a se enxergar com muito mais autoestima, então são coisas que a gente vê que fazem a gente assim, gostar cada vez mais do nosso trabalho e recuperar a autoestima dos pacientes. Que legal, o Shaiba. Então, pelo que eu entendi aqui, você é conhecido pela parte da rinoplastia. Isso, Uhum, acho que quem vê o Guilherme já vê essa uhum, especialidade, eu imagino. aham, E agora você está entrando também, porque a face você consegue aproveitar no mesmo momento. Por exemplo, tua sogra uhum. vai ser a face, mas às vezes a rinoplastia é junto com a face, fica muito pesado. Depende do que for fazer. Eu acho que fazer a rinoplastia com a face completa fica uma cirurgia muito grande. Porque a Uhum. rinoplastia ela já demora mais tempo por conta do nível de detalhes que a gente faz no nariz. Poderia fazer uma cirurgia mais rápida, mas não É, ficaria não é o no teu nível. propósito, tua entrega de valor. Isso, não entregaria o que eu conseguiria. Uhum. E aí, assim, o que eu faço muito é combinar nariz com frontoplastia, blefaroplastia, ioto e às vezes ou um pescoço isolado. Se for fazer já a face, acaba ficando uma cirurgia muito grande, que não é só fazer a face. Normalmente, quando você faz face, você faz face, pescoço e parte superior. Então, dificilmente você vai fazer a face isolada. Então, acaba sendo os 3 andares que a gente fala. E aí, combinar com o nariz fica difícil. Mas fazer, como eu falei, nariz com a fronto, que levanta o supercílio, abre o olhar, blefaro, otto, isso aí a gente consegue combinar Se, mi- numa mesma se a cirurgia. minha mãe estiver assistindo esse podcast, eu acho que ela vai virar um, Ah, um é? lead aí, viu? Não, minha mãe e minha irmã. Minha esposa ainda não É. tá bem tranquila nesse Uhum. sentido, de procurar procedimentos e tudo mais. Shaibo, então acho que essa parte do futuro deu pra entender que em algum momento até a parte. Como se fosse um jogador de futebol, né? Em algum momento Uhum. vai cansando, ali o joelho já não tá mais. Aham. Não tá aguentando. E aí você comentou em relação a. Indo mais pra parte hobby agora. Você Uhum. comentou de esporte, que às vezes você não tá conseguindo destinar tanto tempo que você gostaria para Uhum. exercício, para hobby. Uhum. Pra gente finalizar essa estrutura do Guilherme, a gente falou muito da parte profissional Aham. e da parte pessoal. O que que você gosta de fazer no hobby, de exercício? Cara, eu jogava tênis quando era pequeno, parei. Aí eu fui pro futebol. Aí futebol já rompi o ligamento aqui da mão. Eu falei, não, Ah, futebol não, já, aí. já era, não vou mais jogar. E aí comecei tênis de volta depois de quase 30 anos sem jogar. Caramba. Já viciei de novo, né? Tô jogando um campeonatinho aqui de Maringá que eu. Cara, eu falei, quando eu comecei a jogar tênis, eu falei, nossa, meu sonho é ir pra classe A, daqui do ranking, né? Aham. Em um ano e meio eu já tô na classe A. Caraca, Eu então saí da você. D, ganhei todos os jogos da D, quase todos os 6-0. Cara, não, você não vai nem pra C, você vai pra B direto. Joguei a B, ganhei quase todos os jogos. E aí agora eu tô na classe A já. Ô, louco, É. que isso, Guilherme? Ô, eu Então, ia, eu ia perguntar se a gente podia jogar, mas não, não, não dá vamos, nem vamos. brincadeira. Aí tênis é um deles que eu tô me dedicando bastante, assim, tô jogando, eu jogo de manhã daí, né? Aí eu Aham. faço academia segunda, quarta e sexta, 6 da manhã, e aí terça e quinta, 6 da manhã eu faço tênis. Ah, olha Seis a só. sete.
e mais na quinta-feira, ainda mais 2 horinhas à noite pra Ah, arrematar. é. Ah, quem eu sei que gosta muito de tênis, que você vai conhecer, é o Léo Lopes. Ele tá Aham. viciado em Sim, tênis sim, agora. Ele aham. tá, Tem virou marcadinho. testemunha Aham. de tênis, cara. E tem o pádel agora, não sei se você já chegou a jogar. Cara, eu joguei uma vez, mas eu joguei numa quadra que não era específica pra pádel, era meio que lá na TM, sabe? Ah, é? Então, uma quadrinha mais ou Ah, menos que eles então. tinham lá só pra brincar. Mas, aí você começa a misturar muito, muito jogo e eu falei, melhor ficar só no tênis que tá É, eu tô bom. tentando encontrar algum parceiro pra jogar. Eu nunca eu jogava beach tênis, né? Pádel Aham. não. Tô tentando achar três parceiros pra jogar E pádel tem pela o primeira pickleball vez. também, né, Ah, agora tá crescendo isso é, também. Nos Estados Unidos falam que pickleball é um negócio, é. uma febre. Mas chama, vamos bater um pádel, eu jogo com Ah, você. então Pronto. fechou. Até Airsoft, Arrumou. até Airsoft eu já vi que você Cara, tá se Airsoft. envolvendo em várias coisas, né? Airsoft eu sempre fui apaixonado, só É. que tá difícil ultimamente porque eu tô fazendo muita viagem e aí acaba que bate um compromisso pessoal ou acaba que tem que dar uma atenção mais em casa ali e acaba falando, não, vou ficar em casa agora, É. senão agora tá casado, né? Não dá Aí tem agora que eu dar vou mais atenção. agora eu vou entrar nesse. Eu casei faz pouco tempo, casei em junho. Acho que você casou mês passado, né? Aham, Agosto. 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 E agora para fechar essas perguntas, tem um ping-pong depois que eu vou jogar aqui, mas Hum. para fechar a pergunta pessoal, como que tá a vida de casado? Mudou a rotina? A gente já morava junto, né? E eu acho que o principal é que a mulher fica mais feliz. E quando a mulher fica mais feliz, Ah, tudo então. melhor. Então, mas foi muito legal, cara. A experiência de casar foi muito boa. A festa, não imaginava que era tão legal fazer uma festa de casamento. Acho que você rever amigos e poder proporcionar aquele momento ali foi, acho que um dos dias mais felizes, mais legais da minha vida. Eu achei que eu não me via casando. Não Olha me só. via. E quando chegou o dia, eu falei, cara, que momento legal, especial. Então, Essa questão do gostei bastante. casamento, não sei se passou pela tua cabeça, mas quando a gente foi fazer o orçamento de casamento, eu falei, caramba, gasta muito em Uhum, fazer pra casar, né? aham, E aí muitas pessoas falam em vez de casar, vou gastar o dinheiro num uhum, dia. uhum, Viaja. Aí depois a gente começou a pensar, Guilherme, qual que vai ser a próxima vez que você e a Janine vão reunir uhum. as pessoas que você mais ama nesse mundo no mesmo lugar? É, Só no. Eu falei pra Tainá, falei, só no é. velório. Aham. Mas aí você já não vai estar mais. É Você vai estar lá de verdade. corpo, mas não de alma, né? É verdade. Então, de fato, acho que o casamento, as fotos, as É, lembranças, acho que vale esse retorno do sim. investimento, Eu né? acho que assim, e até a gente compara com cirurgia, porque por que que na pandemia aumentou o número de cirurgias? Porque não tinha os principais concorrentes, que era viagem, festa e veículo, né? Então, o que que eu percebo? Eu acho que assim, casamento é um momento muito especial, você realmente tem que investir, fazer uma festa, chamar os amigos. E eu vou falar entre viagem e fazer uma cirurgia, por exemplo, ou fazer às vezes uma festa de 15 anos, que eu vejo às vezes paciente deixando de fazer uma festa de 15 anos para fazer uma cirurgia. A cirurgia é uma das poucas coisas na vida que você vai fazer, especialmente uma cirurgia de nariz ou uma cirurgia de face, que você vai ter aquele resultado pro resto da vida. Então, investimento, a gente fala que até é um investimento, não é um custo. Você ter uma cirurgia bem feita, melhora a tua autoestima, pode te melhorar. Com a melhor autoestima, você Hum. vai melhor no trabalho. Melhora Você tudo. vai, às vezes, mudar teu relacionamento ou começar a se relacionar com uma pessoa que você, às vezes, nunca iria encontrar ou iria ter, às vezes, a coragem de se aproximar, ou a pessoa não iria se aproximar de você se não tivesse aquela cirurgia ou a autoestima sua tivesse melhor. E tem estudos, inclusive, que mostram que pessoas que fazem cirurgia plástica se sentem melhor, têm melhor remuneração, Olha têm só. maior felicidade. Então, é realmente um investimento para a vida inteira. Então, colocando assim, falar na ponta do lápis mesmo, eu acho que assim, o casamento é um momento super interessante, mas às vezes a pessoa, tô na dúvida entre fazer uma viagem no final do ano ou comprar um carro, fazer uma cirurgia. A gente fala que a cirurgia é o melhor investimento porque é uma coisa que é para a vida inteira, né? É Uhum. para você e o teu corpo vale mais que tudo. Então, tem que fazer uma cirurgia de qualidade. Não adianta também Uhum. você economizar, não. Vou comprar um carro usado, não vou ver como é que tá o motor, não sei o que, que aquele carro quebra. Você troca o carro, beleza, né? Agora, corpo, você vai Aham. querer economizar, Isso ferrou. você não troca de corpo mais. Então, cirurgia é uma coisa que não dá para brincar e é um investimento que ele faz você é uma pessoa mais feliz pro resto da vida. E às vezes o homem também acha, a Uhum. mulher vai fazer, cara, uma mulher feliz, como eu falei, a mulher Uhum. feliz faz o homem feliz. Então, às É. vezes o homem fica meio relutante, não, não precisa, pra que isso? Vou gastar dinheiro com isso. Ele não tem noção. Depois que faz, vê a mulher feliz, vê nos retornos, fala, nossa, doutor, você falou mesmo, nossa, ela tá muito mais feliz
E de verdade foi uma das melhores coisas que a gente decidiu fazer e fazer esse investimento na cirurgia. Então, uma coisa que às vezes o marido vem meio relutante, depois que ele vai falar, não, realmente fez muito sentido. Aí, ó. Então, os homens que estão nos escutando, é um baita investimento. Ah, não sei se acho que talvez investir na Sacre aqui no BTG, se Também. quiser. E, ô Guilherme, mas aí pelo avançar do horário aqui, agora todo convidado que vem aqui a gente tem um ping-pong. Então, vou fazer umas perguntas rápidas e aí você Eu nos achei que responde. era raquetinha, já tá Ah, aproveitando de bater aqui. ah, Opa, já vamos virar a mesa aqui, ó. já daria acho que essa mesa aqui dá pra jogar um É. ping-pong. Coloca o negócio aqui e vai. Guilherme, um sonho. Mais tempo. Olha só. Então eu entendi por que tá começando a cansar, cara de É. cirurgia. Um desafio. Eu achei gestão empresarial. Já vou aproveitar. Empreender é Ah, Fala que pra mim é necessário. uma vitória. Uma vitória. Eu acho que eu ter casado, porque eu achei que isso não ia acontecer. Caramba, Janine, o homem tá É. feliz, viu? Guilherme, o que você gostaria de ter ouvido 10 anos atrás? 10 anos atrás, acho que tem tanta coisa. Nossa senhora. Mas eu acho que alguns grandes aprendizados que eu tive foi. Tem muita coisa. Vamos lá. Isso vai ser editado depois, né? Já vai poder cortar pra. Cortar o tempo fumacinha assim da cabeça aqui. Cara, mas eu acho que eu aprender mais sobre a parte comercial, que eu acho que eu deixei de crescer muito empresarialmente por não entender muito de como funciona a dinâmica de uma empresa, não só, acho que o principal comercial, que a parte de marketing meio que era uma coisa meio intuitiva, mas acho que a parte comercial e entender um pouco mais de negócio me atrasou muito, que eu acho que eu poderia hoje já estar nessa fase que eu falei de ter mais tempo, se eu soubesse Há 10 anos tivesse um pouco atrás. mais de conhecimento dessa parte. Então acho que seria focar um pouco mais em entender como é ser empreendedor. Então, sair daquela figura de especialista que vai Uhum. lá e faz a cirurgia muito bem, Aham. para também entender essa parte de gestão comercial que te alavancou em determinado momento. Uhum. E poderia ter alavancado muito mais lá atrás. Pelo que eu Isso. entendi, seria isso. Aham. E para fechar aqui, são mais duas perguntas, mas para fechar aqui no meu roteiro, se você pudesse deixar uma mensagem para pacientes que estão fazendo rinoplastia, né, que estão Uhum. no começo, Uhum. qual seria a mensagem que você deixaria para Pacientes ou médicos? médicos? Médicos. É. É o que eu falei, é modelar. Escolher alguém que goste do resultado e ir atrás de emprego com aquela pessoa e tentar não ir para todos os lados. Então, aprenda uma filosofia, modere a pessoa que você gostou de ver operar e tente aprender tudo com ela. E é sempre a questão da modelagem, né? Você não precisa reinventar a roda. Aprenda a fazer a roda com quem já desenvolveu ela, e aí talvez você consiga mudar a espessura dela, o tamanho, mas não tenta reinventar. Então você médico, pega essa mensagem. E aí, Guilherme, acho Vai que economizar muito tempo. a gente já gravou mais de 100 podcasts aqui na Sacre. O Uhum, Nexus, que é esse que a gente convida uma pessoa aqui de Maringá para conversar, acho que é o 21º, se eu não me engano. uhum, Quem que você gostaria que estivesse sentado aí no teu lugar que você conheça? uhum. Para a gente poder convidar também para participar do Nexus aqui. Cara, a melhor pessoa que eu já vi de podcast é o Guilherme Batilani. Você conhece ele? Aqui de Maringá, né, Guilherme É, Atilani? aqui. E ele foi um cara que, inclusive, eu fui um dos motivos por ele estar onde está agora. Olha só. Que até na questão que a gente se encontrou uma vez no final do ano, vai contar essa história se ele vier aqui. E aí eu falei, quem que é esse cara? Falei, o cara de Maringá e tal, tá super famoso e tal. Mas o que que ele faz? Não, ele tá famoso na internet e tal, no Instagram. Aí eu falei, vou ver de fazer esse negócio também. E foi nisso, aí ele começou ele foi demitido de onde ele trabalhava e falou, cara, vou fazer esse negócio de Instagram também. E aí virou um monstro, ele tá muito maior É. que eu, e o cara, assim, ele
Ele é um excelente comunicador, super engraçado, virou um super amigo meu. Que E legal. acho que seria um. Então vou convidar ele para estar aqui junto no Nexus. Eu conheço, sigo ele também, mas nunca Uhum, conversei. Sei que algum amigo meu, amigo dele também, mas aham, não me recordo quem. Já escutei falar sobre o Guilherme Batilani. aham. Scheibel. Então pronuncia, pessoal. Eu achava que era Scheibel, talvez você que esteja escutando também achava, Eu mas vi um colega meu que foi viajar agora, ele falava Shable, Shable, Scheibel. é o Ícaro. Eu falei, o Ícaro. Vamos lá, acho que eu comentei de uma situação com ele, Aham. com uma pessoa que ia contratar o serviço dela, me falava um chá, mas assim, era pior que ele ainda. E aí eu falei, nossa, eu falo tudo errado, né? Ele falou, mas cara, o Shea, mas por que você escreve de um jeito e fala de outro? Eu falei, como é que você fala Heineken e Einstein? Eu falei, é verdade, não fala Heineken e Einstein, né? Verdade. Scheibel. Aí, puta, velho, acabou comigo. O pessoal, você é conhecido como, chamam de Gui, Guilherme, Scheibel, qual que é mais Eu comum? acho mais Scheibel. Scheibel? Aham, até dos Entendi. amigos de infância é É, Scheibel. Scheibel. Uhum. Beleza. Então, Scheibel, obrigado pelo teu tempo, pela Eu que atenção. agradeço, Fico feliz valeu. que você aceitou o convite de estar aqui no Obrigado. Nexus. Eu acho que quem nos escutou, conhecer um pouco mais, eu pude conhecer um pouco mais o Guilherme aqui. Espero que vocês tenham gostado também. E se você tiver alguma dúvida, algum comentário, deixa aqui no YouTube. Não se esqueça de se inscrever aqui também. E, novamente, Guilherme, obrigado pelo tempo, Valeu. por ter aceitado o convite. Estava viajando e hoje, numa terça-feira, está aqui gravando com a gente. Muito Obrigado. obrigado. Valeu, valeu. Isso aí. Valeu.